Ora bem, então nesta segunda parte da aula vamos aqui fazer uma pequena abordagem mais teórica. Vocês devem ter o vosso caderno diário, ok? E à medida que nós vamos apresentando aqui os conteúdos, vão tomando as vossas notas e depois haverá uma tarefa no final que deverá ser realizada. Até à próxima aula de quarta-feira. Portanto, vejamos. Relativamente à constituição do mundo material, que é o tema que nós estamos aqui a abordar, portanto é o primeiro tema da química, dissemos que a química era o estudo dos materiais. E o que é que são os materiais? Os materiais são tudo o que tem massa e ocupa espaço. Tudo o que tem massa, portanto, o ecrã do computador, o próprio computador, é um material, é matéria, portanto, é do domínio da química, é feito de materiais, substâncias químicas, não é? Materiais. Portanto, tudo o que tem massa e ocupa espaço é constituído por matéria. E a química é o estudo da matéria. Vamos avançar. Então, como é que nós classificamos os materiais? Os materiais podem ser classificados quanto à sua origem. Eles podem ser naturais, portanto, encontram-se na natureza, ou podem ser manufaturados, quer dizer que têm que ser produzidos pelo homem a partir de matérias-primas. É? Um exemplo de um material natural e que está indicado no vosso manual é a madeira, é um material natural, mas o papel já é um material manufaturado. Portanto, nós podemos classificar os materiais destas duas maneiras, ou são naturais ou são manufaturados. Podemos ainda classificar os materiais quanto à sua composição química. Então, agora vejamos. Os materiais podem ser classificados de duas maneiras. Há materiais que são ditas substâncias, nomeadamente substâncias puras, e há materiais que são misturas. Misturas de quê? Misturas de substâncias. Qual é a diferença? É que as substâncias, ou substâncias puras, são constituídos apenas por uma única substância. As misturas, por sua vez, são constituídas por várias substâncias. Vamos ver aqui um exemplo, ou vários exemplos de cada uma. Substâncias puras, exemplos de substâncias puras. Temos o ferro, o azoto ou nitrogênio, o dióxido de carbono, o oxigênio, o alumínio. Portanto, são constituídos por uma única substância. As misturas são constituídas por várias substâncias. Por exemplo, a água da torneira, a água engarrafada. Se vocês virem, a água engarrafada tem um rótulo, não é? Se olharem para o rótulo, verão que tem lá várias substâncias. Por exemplo, o vinho, o azeite, a maior parte das substâncias, ou melhor, a maior parte das misturas, dos materiais, portanto, que nós usamos no nosso dia-a-dia, são misturas. Misturas de quê? De várias substâncias. Portanto, esta é outra forma de nós classificarmos os materiais. Agora, quando usamos esta última forma de classificação, quanto à composição química dos materiais, os materiais, tal como vos disse, podem ser substâncias puras ou misturas de substâncias. Quando entramos aqui nas misturas de substâncias, as misturas de substâncias, há três tipos de misturas de substâncias. Há as homogéneas. Homo significa quê? Um único aspecto. Homogéneas. É o caso da água, da torneira, por exemplo, da água engarrafada. A água homogénea, nós vemos só um único aspecto, um único estado físico. As heterogéneas
tem várias fases, vários estados físicos misturados. Por exemplo, a Coca-Cola. Na Coca-Cola vocês têm o estado líquido e depois têm lá umas bolinhas de gás, não é? Tem duas fases misturadas, uma mistura heterogénea. Depois ainda temos as misturas ditas coloidais. Elas parecem homogéneas à vista desarmada, mas na realidade têm constituintes que não se misturam. Por exemplo, as tintas são coloidais. Quando vocês abrem uma lata de tinta, ou mesmo a tinta que usam em educação visual, há uma parte líquida e uma parte sólida. O pigmento é a parte sólida que está suspenso no líquido. Pronto, é assim que classificamos os materiais segundo a composição química. Agora vamos distinguir melhor aqui os 3 tipos de misturas. No caso das misturas homogéneas, temos como exemplos, vejam, a água engarrafada, o azeite, o ferro, o ouro. Aqui é ouro puro. Vê-se uma única fase, uma mistura homogénea. Ainda que eu disse que isto era ouro puro, o ouro, quando nós dizemos o ouro que compramos na orivesaria, ele é uma mistura, é uma mistura, não é, na realidade não é uma substância pura, é uma liga. Veremos mais à frente, depois, quando dermos as misturas homogéneas e a sua composição. Mas vejam o que é que representa, o que é uma mistura homogénea. Uma mistura homogénea tem uma única fase. Vocês aqui veem só água, portanto vem uma cor, uma fase líquida. A mesma coisa aqui no azeite, não é? E aqui nestes metais também vem apenas uma cor, um único aspecto, um único estado físico. São misturas homogéneas. Agora, misturas heterogéneas, vejam. Vêem-se várias fases. Tem aqui o granito, vê-se várias fases, não é? Várias fases sólidas, são misturadas, vocês conseguem as distinguir pelas cores. O mesmo, por exemplo, aqui, nesta mistura que é uma sopa da pedra. Vem aqui, isto tem várias fases sólidas e uma líquida, não é? Depois tem aqui a mistura de óleo e água. Portanto, são duas fases líquidas e são imiscíveis. Portanto, as misturas heterogéneas são constituídas por substâncias imiscíveis que não se misturam, saber esta definição. Por último, temos aqui então as misturas coloidais. As misturas coloidais parecem homogéneas à vista desarmada, mas na realidade, quando nós observamos ao microscópio, principalmente ao microscópio é que se vê bem, conseguem-se detectar várias fases imiscíveis. Por exemplo, as tintas têm uma fase líquida e uma fase sólida que não se misturam. O que acontece é que o pigmento está suspenso no líquido, tanto que quando se usa uma tinta, devemos misturar primeiro antes de usarmos a tinta, porque o pigmento é sólido e temos que o colocar em suspensão no nosso meio aquoso. Depois temos também aqui o caso do leite. O leite parece homogéneo, porque só tem uma cor, um aspecto, mas na realidade tem uma fase que é a gordura, que é imiscível
na outra fase líquida, que é a água. Depois o mesmo acontece com a margarina e com a manteiga, portanto todos estes produtos lácteos, o caso do iogurte também, são misturas coloidais, porque tem uma fase que é gordura, que é imiscível na água, todos nós sabemos isso. Tem aqui, isto é uma fotografia das hemácias do sangue. Portanto, o sangue é um exemplo de uma mistura que é coloidal também. Parece-nos, na realidade, portanto, ela, à vista desarmada, parece-nos homogénea, mas quando nós observamos ao microscópio uma amostra de sangue, vemos que existem células que estão numa fase mais sólida, não é? Fase sólida, que está suspensa no meio aquoso, que é o plasma. E estas duas fases é possível separarmos essas fases através de processos físicos de separação. Mas pronto, à vista desarmada, o sangue é vermelho e parece-nos uma única fase. Quando vemos ao microscópio é que sabemos que não. O caso do nevoeiro também, por exemplo. O nevoeiro são partículas no estado líquido que estão suspensas no ar, que é gasoso, não é? Portanto, temos aqui mais uma mistura que nos parece homogénea, mas na realidade ela é, então dizemos que é uma mistura coloidal. Então, como tarefa, proponho que façam a leitura das páginas do manual, do vosso manual, que foram indicadas no sumário de hoje, e que no vosso portfólio digital, no separador da Fisicoquímica, adicionem a biografia do Antoine Lavoisier. Não se esqueçam de citar a fonte bibliográfica, está bem? E resolvam os exercícios da página 121 do manual, do vosso manual. Pronto, voltamos a encontrar então na quarta-feira. Boa quarentena!